Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo, buscando aqui uma vida melhor, o crescimento espiritual, aquele que nos traz a verdadeira paz e as curas que precisamos, não é, pastor? Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Estamos de volta a este programa, é uma alegria a gente sempre ter essa oportunidade de falar da verdade de Deus, né? Porque é uma necessidade geral hoje, principalmente nos fins dos dias da Era da Graça, como estamos vivendo, e a maioria não tem a realidade daquilo que está para chegar, né? Então é uma oportunidade maravilhosa assim para a gente sempre estar informando as pessoas daquilo que Deus determinou para esses dias, né? Final da Era da Graça, né? Então precisamos muito voltar para Deus, precisamos muito conhecer esse Deus que nos criou, porque é hora de intimidade com Ele. Bem, eu penso que essa intimidade, né, requer que saibamos que temos essa necessidade, né, dessa intimidade, porque eu creio que, de certa forma, todos estamos doentes, né? Nós somos tripartidos, né, corpo, alma, espírito, né? E como médica eu digo que, né, curar o corpo, né, não é uma coisa difícil, claro, excetuando coisas que realmente não estão ao nosso alcance e está ao alcance de Deus, não é? Mas curar a alma das pessoas, as emoções, os sentimentos, e existem muitos profissionais que ajudam nisso, sim, mas a cura, né, remediar, né, consegue-se remediar, mas curar uma alma é muito difícil, né? E Deus nos diz na sua palavra que é possível haver uma cura interior, a cura da nossa alma. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da cura das nossas emoções. Sim. Veja que quando Deus fez o homem, né, Ele fabricou o homem primeiro no espírito, na dimensão espiritual. Quando Ele veio para a Terra, Ele pegou o material da Terra e uniu com esse espírito, e aí surgiu nossa alma. Se a gente olhar a Gênesis capítulo 2, versículo 7, podemos assim ter uma noção exata, simbólica, de como Deus fez essa operação miraculosa de formar a coroa da criação divina, que é o homem. Isso aqui para Deus foi o momento master dele, foi quando ele criou o homem, né? Porque o projeto dele no mundo natural era ter um reino na terra e governar a terra por meio do homem, associado com o homem, em conjunto com o homem. E ele está chegando nesse ponto agora. Está chegando o final desses 6.000 anos, né? Em que delimita ali a entrada de uma nova dispensação sobrenatural. Pela primeira vez teremos a aparição de uma manifestação de Deus associada, mesclada, amalgamada com o homem para governar o planeta Terra. Então está chegando a hora. Então, para que isso ocorra, Deus tem que curar as nossas emoções, nossa alma. Nossa alma é mente, vontade e emoções. A mente é a liderança dessa alma. É através da mente que Deus pode curar as emoções e reorganizar a nossa escala volitiva de valores, né? Nossa escala volitiva. Então Deus precisa acessar nossa mente com a verdade. O Salmo 19:7 diz assim, que a lei do Senhor, o que é a lei do Senhor? A palavra de Deus. É o que Deus fala. É o que Deus preceitua para nós. A lei do Senhor é perfeita. Por quê? Tudo que Deus fala, Ele não precisa fazer experiência, vai dar certo. É só seguir, não tem erro. É só seguir. Ela é 7 vezes provada no fogo, como diz a Escritura. É só olhar, entender e aplicar como diz, não como eu quero, né?
Porque a gente gosta muito de fazer emendas, na verdade, para viver assim, eu faço um pouco que Deus pediu, um pouco eu vou fazer do meu jeito. E aí aquela coisa mista fica pior do que não fazer, entende? E é o que está acontecendo hoje com as igrejas, quase todas, e com quase todos os crentes. Nós precisamos nos libertar de um processo religioso que o homem criou, não Deus. O homem que estipulou como se cultua Deus, o homem que estipulou como se comporta na igreja, como deve tratar os irmãos, tudo o homem, entende? Mas nós temos que retornar a uma submissão absoluta à verdade. Isso vai nos curar, isso vai nos trazer uma redenção, isso vai trazer realmente um estado de bem-aventurança na nossa vida, né? Então, a palavra do Senhor é perfeita. Quem é a palavra? É Cristo. A palavra é Cristo. É a verdade. Aí, se você pegar a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, e você estudar toda ela, você vai ver que a Bíblia tem um ponto central elevadíssimo, que é aquilo que Deus fala com maior excelência, é a vida divina, que Ele deu a nós. O livro da Bíblia, esse compêndio de 66 livros, fala o ponto central, vida. A vida divina que é eterna. Que é eterna, que é incorruptível, que não tem doença, que não tem tristeza, nem que dor. Não tem medo, não tem dor. Ela é perfeita, ela é estável, ela é sólida, imutável. A satisfação de viver essa vida é algo que transcende qualquer tipo de racionalismo, ciência e qualquer coisa da Terra. Porque até o cientista não sabe que isso é maravilhoso. Senão eles estariam buscando. Sim. Né? Porque a gente vive num padrão muito baixo ainda, né? Não conseguimos atingir esse padrão elevado de Deus. Não. Às vezes eu penso assim, eu comparo os cristãos na igreja, eu fico olhando, às vezes quando tem muita gente assim, né? A gente fica observando que parece que nós estamos num banquete com as comidas mais finas e ricas do universo. E a gente está com um sanduíche no bolso, né? A verdade é essa. Nós não estamos desfrutando daquilo que Deus nos dá. Por causa da autoconfiança, do valor pessoal que está totalmente equivocado. Nós achamos que temos que ser independente de Deus para ser livre. É o contrário, você vira escravo quando sai da dependência de Deus. Então a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, está escrito ali no Salmo 19:7. Restaura a alma, é isso que nós precisamos para receber a cura interior. Quer dizer, Deus vai entrar na nossa alma com a verdade, vai começar através da nossa mente, que é o órgão líder da nossa alma, fazer uma reengenharia divina a nível de botar os preceitos a comandar e a produzir coisas através de nós. Além de comandar, produzir através de nós, né? Então, bem, eu posso dizer assim que realmente a gente muda. O resto ao redor continua tudo igual, mas dentro de nós existe essa transformação e o nosso posicionamento a partir disso também é diferente, embora todas as coisas, né, as pessoas pensam, depois vai ficar tudo certo, não vai me acontecer mais nada. Não, as coisas externas vão continuar, mas internamente nossa percepção e posicionamento, reação, enfim, né, é que muda para melhor, né? Eu tive um exemplo não sei se vai dar tempo nesse bloco, porque vai estender um pouquinho. Eu tive uma experiência em terapia espiritual, há muitos anos atrás eu fazia isso, quase todos os dias, atendia 10, 15 pessoas por dia, com 40 minutos cada uma de conversa, ministrando a verdade de Deus. E aí eu tive muitos testemunhos maravilhosos, oculares, de transformação de pessoas, de restauração de almas, né?
Mas eu posso contar, se está no final aí do bloco, posso contar no segundo bloco. Sim, vamos fazendo já o nosso intervalo, né? E voltar rapidinho aí para ouvir. Verbo. Voltamos e agora quero, ouvir aí do pastor sobre essa experiência no atendimento das pessoas, nessas terapias, verdadeiras terapias espirituais, buscando a cura das almas. E o senhor, sempre atendeu muitas pessoas ao longo desses anos, incontáveis, e estava nos falando de algumas experiências. Há muitos anos atrás, assim, chegou um jovem, assim, acho que 25 anos, casado, e estava com os conflitos internos, assim, problema familiar, e ele sentou e a gente começou a conversar, e aí de repente ele disse: olha, eu tenho muitos relacionamentos de adultério fora da casa, né? E aí eu fiquei naquela fobia, né? Porque eu era meio novo também na época, em condenar ele por aquilo que ele estava fazendo. E já começar a dar uma versiculada nele de cara. Já julgar. Para dizer o quão errado ele estava, e o problema da família dele era ele. Mas sabe que o Espírito Santo me travou por dentro, assim, né? E o Senhor me dizia assim: ministra a verdade para ele. Não olha o específico, o problema específico. Ministra a minha verdade para ele. E aí eu perguntei para ele naquela primeira sessão: você sente culpa? Você se sente mal de estar fazendo isso? Nem um pouco, pastor. Eu adoro isso. Isso é a coisa melhor que eu achei até hoje. Aí eu vi o nível, de verdade dentro dele, porque ele não se achava pecador e nem estava em pecado. Essa era a consciência da realidade dele. E ao longo de um período de ministrações da verdade, depois de uns meses, ele chegou para mim, coçando a cabeça assim, meio desajeitado. Digo: sabe, pastor, eu estava lendo a palavra e escutando aquelas mensagens, e eu digo assim: sabe que Deus, não sei, me fez eu me sentir muito mal fazendo isso. Você me ajuda aqui para me parar com essas coisas? Que eu não quero mais fazer isso. Eu vi que Deus não se agrada disso. Eu agora estou vendo aqui muitas coisas erradas que eu estou fazendo. Então, mediante esse testemunho, que assim de meses, essa pessoa mudou as suas concepções a respeito dos prazeres, a respeito de saciar seus prazeres pessoais. A percepção, que é o sentimento, a maneira de, como diz, de perceber aquilo, de sentir aquilo. Aquilo que ele achava normal, aquilo estava martirizando ele agora. E ele queria se livrar daquilo. E ele precisava de oração, de força de Deus para sair daquilo, porque ele não estava se sentindo bem naquilo mais. Isso é a verdadeira cura interior. Sim. É algo porque que chegar e dizer para a pessoa: tu tá errado, As regras sociais já dizem isso, e qualquer um que vai, tu vai falar isso vai dizer que tá errado, Então não precisa aí, como o senhor disse, chegar e também dizer, tu tá errado. A pessoa precisa perceber aquilo, sentir aquilo. Aquilo é uma questão de relacionamento com o Espírito Santo e com a palavra que ele vai levando, e algo dentro dele vai movendo ele para centrar ele em Deus, e não mais no mundo e nos prazeres da carne, e não mais no pecado. Então ele chegou a essa conclusão com a obra de Deus dentro dele, de que aquilo não estava certo. Eu nunca disse para ele que ele tinha que parar. Nunca disse para ele que aquilo ali era condenável, e que eu julgava aquilo abominação. Não, Deus não permitiu que eu fizesse isso. Eu aprendi essas coisas com Deus na prática, sim. E eu vi aquele homem mudar de uma maneira que ele restaurou a sua família, ele se tornou um membro da igreja, e ele está hoje uma bênção.
Então, isso é uma amostra mais milagrosa para mim do que levantar um paralítico de uma cadeira, coisa que eu já vi. Sim, transformar a alma de uma pessoa é muito mais difícil, né, do que levantar um paralítico, realmente. Porque a concepção mental daquele homem há poucos meses atrás era aproveitar ao máximo a sua vida pecando. Agora ele estava com outra redação, outra reedição mental, que aquilo era ruim e maléfico para ele e para sua casa. Então, quer milagre maior que esse? Realmente. Então, por isso é que eu digo que a cura interior é uma questão de milagre, né? É uma questão de conversa subjetiva de Deus com aquela alma que é dele. E eu só tenho que levar a pessoa para a verdade, mais nada. Porque certas atitudes, elas também não vêm do nada, né? Existe muitas vezes coisas que estão lá no subconsciente, né? E que levam a pessoa a esta ou outras, a tantas atitudes, né? Muitas vezes viciosas, comportamentos viciosos, como se diz, né? Que só Deus para saber e também só Ele para iluminar onde a pessoa precisa ser iluminada para isso, né? Ver, como o senhor disse, e aí ficar curado, né? Porque a pessoa, mesmo que ele tenha dito, né, que era bom e tudo, né, em algum aspecto sim, vamos falar no aspecto físico, né, prazeroso, mas para a alma dele aquilo não estava sendo bom, como qualquer outro vício ou compulsão, não é? Ele chegou a dizer exatamente isso que você colocou. Como que isso aí vai ser pecado se me faz tão bem? Né? E depois de 6, 8 meses, ele estava completamente pensando diferente e querendo que a sua vida saísse daquilo. Entende? É verdade. Então, Tem certos vícios que levam à morte do corpo e outros que levam à morte da alma, não é? Então, isso é a verdadeira cura interior. É a mudança, o arrependimento que a pessoa tem, causada não por imposição de um ser, de uma pessoa, mas causada pela a mudança consciente dele, né? Onde a sua consciência fica ministrando padrões e mudando padrões dentro dele. E é só Deus que consegue fazer isso. Eu não faço, ou nenhum homem faz, mas Deus faz. Então o meu serviço foi levar ele para a palavra de Deus, para a verdade. O resto Deus fez dentro dele. E isso é a obra da igreja, a obra do reino. Entende? Então, como a gente tem que ter essa prudência, né? Essa paciência de ver as coisas, mas não agir segundo o homem, mas segundo o conselho de Deus. E esperar que Deus faça essa obra, né? Porque, como diz a palavra, planta a semente, não é? De Deus, da palavra, outra pessoa vai regando, né? No caso, né, o que o senhor fez foi regando essa palavra e o crescimento vem de Deus, né? É Ele que traz o crescimento, a cura, né? E, né, ser saudável. Tem coisa melhor, não é? Ser saudável na sua mente, nas suas emoções, né? Aquele ditado que diz mente sã em corpo são e vice-versa, não é? Veja, aquela questão das doenças que o senhor falou no outro programa. Veja como isso é importante, porque todas as áreas onde nós estamos inadequados para Deus precisa passar por essa transformação, essa restauração, que isso chama-se cura interior. Isso que é o processo de cura interior. E não adianta eu dar conselhos que vai tentar potencializar a humanidade da pessoa para ela resolver o problema próprio dela. Não adianta, isso não funciona. Né? E cada conselho humano que às vezes vem, não é? Que Deus deve ficar de cabelo arrepiado. Verdade. Bem, pastor, é sempre muito bom conversar, né, e perceber o amor de Deus para conosco, a sua longanimidade, né,
e ele sempre é tardio em irar-se, como diz a palavra, não é? Então, sempre é muito bom ouvir essas coisas, essas experiências. Neste final, né, de mais um programa, eu gostaria que o senhor deixasse ainda uma última mensagem aí, né, para quem está, né, quem sabe, buscando essas curas. Nós temos na editora da igreja nossa um livro, né, na editora Vento Sul, né? Tem uma loja virtual lá, qualquer um do exterior do Brasil que chegar e entrar pode comprar esse livro. É um livro Cura Interior, né? Então esse livro vai ajudar muito as pessoas a equacionar muitas dificuldades. Eu recomendo. Com certeza. Eu também recomendo, né? Inclusive essa segunda parte, que agora o senhor falou o nome, eu lembrei que também já li, né? E a gente começa a ler e não para até ver o final, né? E depois relê, compara, né, com as palavras, né, que indica ali, com o que está na Bíblia, e as curas vão realmente acontecendo, né? Nossa alma vai ficando mais leve, mais alegre, e, né, a verdadeira alegria, né, e a paz que Deus nos dá, literalmente não tem preço, né? O que de melhor a gente pode almejar. Então, pastor, muito obrigada, e eu digo da sua alma, que também acaba sendo do corpo, né? Por causa daquela coisa de um estar realmente intrinsecamente ligado ao outro. Amém. Então, mais uma vez, obrigada, e até a próxima semana, se Deus quiser. Amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Verbo.